Efésios 3,17 fala: Então Cristo habitará em seu coração, à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Então aqui a gente aprende 2 pontos importantes. Primeiro, não tem como Cristo habitar no nosso coração sem a gente confiar nele. E ele habita através da nossa confiança nele. E o que nos mantém forte em Deus é ter as nossas raízes firmadas em amor. Indo ainda mais fundo, lá em 2 Timóteo 2:1, Paulo fala para Timóteo se fortificar na graça de Cristo. Então esse versículo é basicamente nos chamando para viver pela graça. Porque quando a gente observa o quanto Deus nos ama, é impossível não amar a Ele também. Quando a gente recebe esse amor e vive baseado nesse amor, nós somos fortificados e a gente não desiste, porque todas as vezes que vem os pensamentos de desistir ou vem a tentação de colocar um fardo pesado sobre nós, depender de nós mesmos, a gente lembra que é pela graça, a gente lembra do amor. A graça também nos revela quem nós somos e nos dá plenitude de vida. E hoje a gente vai aprender com 2 exemplos o que acontece quando a gente vive pela graça e quando a gente não vive pela graça. Quais são os resultados de não entender que a nossa essência está em Deus, está no amor de Deus para conosco, está naquilo que Ele fala ao nosso respeito. E essas 2 pessoas vai ser Saul e Davi. Vamos aprender? Israel era o povo de Deus. E ao contrário do resto das nações, eles não tinham um rei. Eles eram guiados pelo próprio Deus, através de um profeta, de um líder que Deus levantava. Porém, lá em 1 Samuel, capítulo 8, Israel foi até Samuel e pediu um rei. Porque todas as nações tinham um rei, então eles também queriam um rei. Então Deus foi misericordioso com seu povo e concebeu a eles aquele pedido. E falou para Samuel que ele ia mostrar um rapaz de Benjamim, que seria o novo rei. O novo rei seria Saul. E o capítulo 9 fala que ele era o jovem mais bonito de todo Israel. E que ele era tão alto que todo mundo só chegava até os ombros dele. Porém, Saul, apesar de ter essa aparência, ele era alguém bem inseguro. E a Bíblia fala que quando Samuel falou, olha, a esperança de Israel está em você, na sua família, ele respondeu, mas eu sou da menor tribo de Israel, cara, eu sou de Benjamim, e a minha família é a mais insignificante da tribo. Porém, mesmo ele sendo inseguro, Deus via nele algo que o próprio Saul não via. Então Samuel ungiu o rei e Deus o nomeou como líder de Israel e como sua propriedade. E não só isso, Deus também falou para eles vários sinais que ele iria dar para provar que realmente era Deus falando. Quando ele encontrou Samuel, ele estava procurando as jumentas do pai dele que havia se perdido. Um dos sinais seria que as pessoas falariam para eles que o pai dele já havia encontrado os jumentos e que estava atrás dele. Umas pessoas iam dar 2 pães para eles e ele tinha que aceitar. E ele ia profetizar com um grupo de profetas. E o versículo 9 fala que Deus, assim que ele terminou, de falar com Samuel e estava indo embora, ele deu um novo coração para Saul. Porém, mesmo ele tendo um novo coração, ele ainda era inseguro. E no capítulo 10, quando Samuel invocou todo o povo e Saul foi declarado como para ser o novo rei, ninguém achava ele. Até que eles perguntaram para Deus onde que ele estava, se ele não tinha chegado. E Deus que falou para o povo, olha, ele está escondido lá atrás das bagagens. Como na vida de todos nós, quando Saul teve esse grande chamado, levantaram-se pessoas que desprezaram ele, que caçoaram dele. Pessoas que falaram, desde quando qualquer pessoa pode profetizar, independente da sua família? Até parece que Saul vai salvar a gente. E ele fez, de certa forma, o que a gente precisa fazer. Ele simplesmente ignorou. Porque quando vem essas afrontas, a gente tem que se firmar naquilo que Deus falou ao nosso respeito. E Deus já havia falado que ele era o líder e pronto, acabou. O capítulo 11 retrata a primeira guerra de Saul. O capítulo 11 fala que o rei de Amon
levantou seu exército contra a cidade de Jabes Gileade. E o povo pediu para o rei, para eles pedirem socorro para o pessoal de Israel. E quando Saul soube disso, o Espírito Santo veio poderosamente sobre ele, levantou outras pessoas para guerrear através do medo. E eles venceram aquela guerra contra o rei de Amon. E quando ele venceu, teve pessoas que falaram para ele: Saul, vamos lá matar aquele povo que falou que você não ia salvar a gente, que desprezou você. Só que ele simplesmente falou que não. Ele discordou daquela ideia. E depois dessa vitória, eles foram para Gilgal, fizeram uma cerimônia diante do Senhor, declarando ele como líder, e ofereceram uma oferta de paz a Deus. Até aqui, tudo bem. Saul tinha um novo coração dado por Deus. Porém, Provérbios nos adverte para a gente guardar o nosso coração. Porque Deus nos dá um novo coração, só que o trabalho de guardar aquele coração é nosso. E Saul, infelizmente, não fez isso. O capítulo 13 fala que Israel estava numa luta constante contra os filisteus. E Saul agiu sem sabedoria nenhuma, porque o ego dele já estava muito alto. Ele se esqueceu do processo. Ele se esqueceu de quem ele era sem Deus. A Bíblia fala que ele destruiu todos os destacamentos dos filisteus e isso deixou eles muito furiosos. Então, eles se levantaram com toda a força contra Israel. E Israel ficou em apuros. E outra, Samuel tinha falado para ele esperar em Gilgal por 7 dias, porque ele ia se encontrar com eles e eles juntos iam oferecer sacrifícios a Deus. Ele já estava no 7º dia e estava no meio dessa guerra toda. E Saul, ao invés de esperar Samuel, ele olhou que todos os soldados estavam fugindo. Então, ao invés de confiar em Deus e esperar Samuel, ele mesmo foi lá e fez todos os sacrifícios e voltou para a guerra. Isso mostra que Saul estava confiando em si mesmo, na sua força, no seu mérito, ao invés de confiar em Deus. E lembra que naquele versículo que a gente falou, Cristo habita no nosso coração na medida que a gente confia nele. Então eu vejo até que o cair de Saul foi parar de confiar em Deus. Foi quando ele começou a pensar que vencer a guerra dependia se ele estava lá ou não, se ele estava se esforçando ou não, e não se Deus estava lá ou não. E Samuel repreendeu ele, falou que ele não tinha agido bem. E ao invés de simplesmente aceitar a repreensão e reconhecer o seu erro, ele deu desculpas. Falando em outras palavras, ele disse: os filisteus estavam prontos para lutar contra nós e eu não tinha pedido ajuda ao Senhor. Por isso, me senti na obrigação de oferecer holocausto. Porém, a gente sabe que ele só ofereceu porque ele estava louco para voltar para a guerra. E isso nos mostra que ele não amava ao Senhor. Porque isso que ele fez, Samuel deixou claro: você desobedeceu a Deus. E ele não se importou. Ele simplesmente ficou dando desculpas. E mais pra frente ele fez isso de novo. O capítulo 14 fala que Israel estava em desvantagem naquela guerra. E ele chamou o sacerdote, colocou o colete do sacerdote nele, para consultar a Deus. Só que enquanto ele estava consultando a Deus através do sacerdote, o tumulto e a gritaria do acampamento dos filisteus ficaram muito alto. Aí, ao invés de continuar ali consultando a Deus, ele simplesmente falou para o sacerdote: não precisa mais, tira o colete, e foi resolver. Vocês conseguem ver o quanto que para Saul não interessava o que Deus tinha para fazer? Ele pensava que era tudo pelo mérito dele, que era na força dele, que ele que fazia acontecer. E quantas vezes a gente age que nem Saul? A gente quer dar conta de tudo. Eu muitas vezes ajo como Saul. Eu não consulto a Deus, eu saio atropelando as coisas, eu começo a pensar que eu que tenho que me esforçar muito, que depende de mim, que eu que tenho que fazer acontecer, quando não é assim. Se Deus não estiver na frente, tudo vai por água abaixo. E cara, quando a gente age assim, de querer fazer a nossa força, a gente tá sempre completamente esgotado. E Deus não quer isso. Ainda no capítulo 14, Saul queria passar a noite inteira perseguindo os filisteus. Só que aí
o sacerdote, né, sugeriu para consultar a Deus primeiro. Eles consultaram, aconteceu uma coisa lá que não vale a pena falar, mas eles não fizeram isso de passar a noite toda perseguindo o inimigo, porque não era da vontade de Deus. Então Deus não nos chamou para viver exaustos. Deus não nos chamou para carregar o peso todo nas nossas costas. Não, Ele nos chamou para fazer o possível, para fazer a nossa parte. O impossível é Ele que faz. Todas as vezes que a gente fica cansado, é porque a gente está querendo ser Deus. A gente tem um pensamento de que descansar, de esperar, significa que a gente não está fazendo nada. Sendo que o esperar de Deus é: espera aí um pouquinho, você já fez o seu possível, você já fez tudo que você tinha que fazer, agora você só espera que eu vou fazer o impossível. Só que Deus fala pra gente esperar, fala pra gente descansar, e ao invés de fazer isso, a gente faz como Saul e vira assim: não vou esperar mais não, vou fazer do meu jeito, tô indo de volta pra guerra. E depois reclama que tá cansado. Prazer, Deus tem um propósito na espera. Na espera Ele nos fortalece, na espera Ele nos faz ver o que está de errado, o que precisa ser moldado, o que precisa deixar para trás. A espera não é não fazer nada. A espera é: ok, Pai, eu confio em Ti. Eu não sei qual é o Teu propósito, mas eu vou confiar em Ti. Eu tô passando por um tempo que Deus me falou para esperar. E sinceramente eu não sei porquê. Mas eu sei que eu tenho que obedecer. Porque todas as vezes que eu ajo que nem Saul, querendo fazer do meu jeito, eu quebro a cara. E talvez você tá aqui, Deus também falou pra você esperar. E você tá nessa tentação de espero, não espero. A adoração é uma arma. Então nós vamos lutar através da adoração contra essa tentação. I don't believe in fairy tales. I guess I've outgrown them, but that doesn't mean that I don't believe that there's something bigger than me. 'Cause I've seen it in a hospital when the doctor said sorry. There's nothing more we can do. Well, it wasn't true. I've never seen a pot of gold at the end of the rainbow, but I've got a promise I can hold in the middle of the struggles. God, if you said it, you perform it. May not be how I want you to, yeah, but here's what I'll do. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I trust in your promise. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I trust in your promise. I'm gonna wait on you. Tell him, I know you order every step, yet you are the author, and there's no predicting what is next, but you hold the future, and all the questions, they come second to the one I know is true, yeah. Here's what I'll do. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness. I trust in your promise, 'cause he's worth it. I'm gonna wait on you. I'm gonna wait on you. I've tasted your goodness, Lord. I trust in your promise. He is faithful, He is true. So here's what you have to do. Wait on the Lord. Wait on the Lord. He will renew your strength. So wait, I say, just wait on the Lord. Wait on Him. Wait on the Lord. He will renew
on the Lord. They shall renew their strength. They shall mount up upon wings like an eagle and soar. They shall walk and not get weary. They shall run and not faint. That's what happens when you wait. You get a little stronger. That's what happens when you wait. He shows that he's with you. That's what happens when you wait. He shows you that you don't have to do everything by yourself, everything your own way. He shows you you're not God. He shows you you can just wait and relax and rest in Him. Just rest in Him. He will renew your strength. So wait, I say, wait on the Lord. Just hear what He's saying. Wait on the Lord. Just move when He tells you to. Just wait on the Lord. We should just obey and praise. Just praise while you wait. He will do. Só espera do Senhor. Voltando para Saul, o capítulo 15 foi o fim de Saul, digamos assim. Deus ordenou para ele ir lá na nação amalequita e destruir tudo, para não guardar nada, nenhum animal, nenhuma pessoa, era para destruir completamente tudo. Porém, Saul quis obedecer a Deus do seu jeito. Abrindo um parênteses aqui, a gente não pode obedecer a Deus do nosso jeitinho. Deus, eu vou te obedecer, mas vai ser do meu jeito. Isso é a mesma coisa que não obedecer, e a gente vai ver isso aqui na vida de Saul. O versículo 8 fala que Saul capturou o rei e levou consigo as melhores ovelhas, gado, bezerros, cordeiros, e que eles só destruíram o que não tinha valor. Aí quando ele fez isso, Deus foi lá e contou para Samuel o que tinha acontecido. Samuel, frustrado, clamou a Deus a noite inteira pela vida de Saul. Aí quando Samuel, foi no outro dia até Saul, Saul foi até ele. Deus abençoe, eu cumpri a ordem do Senhor. Aqui já mostra a insegurança de Saul, a necessidade dele de provar, olha, eu fiz, eu consegui, eu fiz acontecer. Cuidado com a sua insegurança. E Samuel respondeu, então o que é essas ovelhas e bois que estou escutando? Aí Saul, mais uma vez, dando desculpa, respondeu, a gente trouxe os melhores animais, mas é para sacrificar para o Senhor. O resto a gente destruiu. E Samuel, já bravo, respondeu, chega! Isso foi o que Deus me disse. Apesar de você se ver como alguém insignificante, Deus não te tornou líder de Israel. Ele te ungiu e te deu uma missão. Vá e destrua completamente os amalequitas. Por que você não obedeceu? Por que você pegou como presa as melhores coisas, fazendo o que era mal aos olhos de Deus? E mais uma vez, diante dessa afronta, diante dessa correção, ao invés de Saul se humilhar, ao invés de Saul admitir, olha, eu pequei mesmo, ele se justificou de novo. Ele falou, mas eu obedeci. Eu cumpri a missão que Deus me deu. Eu trouxe o rei, mas eu destruí o resto do povo. E meus soldados trouxeram os melhores animais para sacrificar ao Senhor, seu Deus. Samuel respondeu, a obediência é melhor que o sacrifício. E a submissão é melhor que ofertas. A rebeldia é um pecado tão grave quanto a feitiçaria. E persistir no erro é um mal
tão grave quanto adorar os ídolos. Assim como você rejeitou a ordem do Senhor, ele o rejeitou como rei. Diante disso, Saul respondeu: sim, pequei. Desobedeci às instruções do Senhor, pois tive medo do povo e fiz o que eles exigiram. Agora imploro que perdoe meu pecado para que eu possa adorar o Senhor. Isso nos mostra o quanto que Saul não amava a Deus. Ele nem tomou responsabilidade para si, ele culpou os outros. E a preocupação dele não era adorar a Deus. Porque Deus não falou: olha, eu te rejeito por completo, você não pode me adorar, você não pode me servir. Deus simplesmente falou: eu te rejeito como rei. Então a preocupação de Saul era que ele não ia mais ser rei. E não que ele não ia mais adorar a Deus. Nenhum de nós estamos imunes de sermos Saul. De deixar o nosso coração se corromper. De deixar o nosso coração encher de orgulho. De parar de confiar em Deus e confiar em nós mesmos. De pararmos de amar a Deus de todo o coração. Então que a gente tenha a história de Saul como um alerta para a gente orar mais, para a gente vigiar mais. Porque muitas vezes eu vejo Saul em mim. Então que a gente vigie para todos os dias matar o Saul que tá lutando para sair para fora todos os dias, porque a nossa natureza humana é assim. Deus havia rejeitado Saul como rei e escolhido um rei segundo o coração dele. Esse rei era Davi. Assim como Saul, as pessoas rejeitavam Davi. A própria família de Davi rejeitou Davi. A Bíblia fala que Samuel foi até a casa de Jessé, o pai de Davi, para ungir um novo rei de Israel. E Jessé tinha vários filhos. E Samuel falou, eu vim aqui ungir o novo rei de Israel, me apresente o seu filho. E ele apresentou todos os filhos. E nem sequer apresentou Davi. Davi era o mais novo, Davi era fraco, Davi era pequeno. Só depois que passou todos os filhos e Deus rejeitou todos, Samuel perguntou, acabou os seus filhos? E ele respondeu, tem o mais novo. Ele tá cuidando das ovelhas, como quem diz, ele é só um pastorzinho de ovelhas só. Porém, Deus conhecia o coração de Davi. Deus sabia que apesar do cargo físico dele ser algo pequeno, cuidar de ovelhas, ele dava a vida por aquelas ovelhas. Quando ele foi para enfrentar Golias, ele falou para Saul, olha, já vieram leões atrás da minha ovelha e eu matei ele. Ao contrário de Saul, Davi não era alguém inseguro. Davi era alguém que tinha certeza de quem ele era em Deus. Então, apesar das pessoas verem ele como um pequeno Davi, ele sabia que com ele havia um gigante, Deus do exército de Israel. Prova disso é que lá em 1 Samuel 17, quando ele foi enfrentar Golias, Saul, colocou um tanto de armadura de soldado nele. E ele, isso daqui não me serve, não consigo lutar com isso. E ele pegou simplesmente o seu cajado, uma funda e algumas pedras. E lá no versículo 45, Davi falou pro Golias, um gigante. Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo. Em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus do exército de Israel, que você desafiou. Davi entendia quem ele era em Deus e quem estava com ele na batalha. A Bíblia conta que ele derrotou o Golias e que ele teve recompensa por isso. Que também, depois disso, o rei Saul era perturbado por espíritos malignos e Davi tocava harpa. Então o rei convidou Saul para tocar harpa para ele no palácio, porque aquilo ali acalmava ele. Porém, quando Saul ficou sabendo que ele seria o futuro rei, ele ficou com inveja, ele ficou se sentindo ameaçado e ele começou a perseguir Saul. Isso Davi já tinha passado pelo processo de treinamento, ele já lutava por Saul, então ele já tinha se tornado um guerreiro. Davi
ao contrário de Saul, entendia que a sua força estava completamente em Deus e que se ele não dependesse de Deus, ele não podia fazer nada. E a prova disso é que depois de Saul ter perseguido ele foi para o lado inimigo dos filisteus procurar refúgio. E teve um dia, lá no capítulo 29 de 1 Samuel ainda, que os filisteus iam lutar contra Israel. E os filisteus, não se sentiram seguros de levar Davi para a guerra, porque era o povo dele, então eles ficaram inseguros. E mandaram Davi, com mais alguns homens, voltarem para suas cidades. E quando eles chegaram lá, os amalequitas tinham queimado tudo e sequestrado todo mundo da cidade. A Bíblia fala que eles choraram, até não ter mais lágrima para chorar. E quando pararam de chorar, todo mundo culpou a Davi. Queriam até apedrejá-lo. Isso era motivo para Davi ficar indignado, porque aquilo ali era uma injustiça. Ele podia ter virado, gente, vocês são sem senso, porque eu também não estava aqui, como que isso daqui é culpa minha? Mas ele entendia que ele tinha alguém que justificava ele, alguém que lutava com ele. E a Bíblia fala que ele se fortaleceu, se apoiou no Senhor. Ele simplesmente se retirou para orar e perguntou para Deus se eles podiam ir lá para recuperar as coisas deles. E Deus falou, pode ir, porque vocês vão recuperar tudo que vocês perderam. Porém, Davi era humano. E 2 Samuel 11 relata o grande pecado de Davi. A Bíblia fala que estava numa época de guerra, onde os reis deveriam ir para a guerra, mas o lindo do Davi decidiu ficar em casa. Daqui a gente já tira. Não interessa o quanto você ame a Deus. Não interessa o quanto você é o menino, a menina segundo o coração dele, o quanto você depende dele. 1 segundo que você deixa de vigiar é o suficiente para ser a tua ruína. A própria Bíblia fala, quem está de pé vigia para não cair. Voltando para a história de Davi. Nesse período que ele escolheu não ir para a guerra, ele estava no seu terraço e ele viu a Betseba tomando banho. Então ele procurou saber quem que era aquela mulher. E as pessoas relataram para ele que ela era Betseba, mulher de Urias, que era um dos homens que lutava no seu exército. Porém, Davi não deu a mínima. Mesmo assim, ele chamou Betseba, teve relações com ela, que resultou na gravidez de Betseba. E não se dando por satisfeito, quando ele soube da gravidez, ao invés de assumir aquele pecado, ele mandou convocar Urias para ir para casa, com a intenção de Urias ir para a casa dele, dormir com sua esposa, e aquela gravidez ser vista como um fruto da relação sexual daquele casal e não um fruto do adultério de Davi com Betseba. Porém, Urias não quis ir para casa. Urias falou para ele, a arca do Senhor está dormindo ao ar livre em acampamentos. Todos aqueles homens na guerra estão dormindo em acampamentos. Eu nunca que conseguiria ir para minha casa, dormir, comer, beber e ficar ali com a minha esposa confortável. Só que ainda Davi não se deu por satisfeito. Quando Urias voltou para a guerra, Davi mandou com ele uma carta, falando para o comandante deixar Urias na frente do combate, onde a luta era mais intensa, e depois recuar para que ele fosse morto em combate. Assim como Saul tinha um sacerdote que o advertia, que o instruía, Davi também tinha, e esse sacerdote era Natã. E o capítulo 12 fala que Natã disse para Davi, assim diz o Senhor, eu ungi rei de Israel, e o livrei das mãos de Saul. Dele sua casa e suas mulheres, e os reinos de Israel e Judá. E se isso não fosse o suficiente, eu teria lhe dado muito mais. Por que então você desprezou a palavra do Senhor e fez algo tão horrível? Você assassinou Urias e roubou sua esposa. De agora em diante, a espada não se afastará de sua família, pois você me desprezou ao tomar para si a mulher de Urias. A gente vê aqui que Deus não é imparcial. Deus não trata as pessoas com favoritismo. Davi era o menino segundo o coração dele, porém ele pecou e ele teve as consequências do seu ato. Assim como Saul
teve as consequências do ato dele. Mas por quê? Que mesmo Davi pecando mais do que Saul, ele continuou sendo abençoado por Deus. Ele até hoje ainda é visto como o grande rei Davi. Ainda tem lá a estrela do rei Davi em Israel. Isso foi por conta de como ele respondeu àquela exortação. O castigo dele já estava decretado por Deus. Ele sabia que ele ia colher as consequências daquele ato. E ao invés de ficar criando desculpas, igual Saul, ele admitiu o erro dele. E o Salmo 51 é o Salmos inteiro Davi respondendo a esse cenário onde ele pecou contra Deus, onde ele se rebelou contra Deus. E eu vou ler o capítulo com vocês. Davi falou: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas de minha rebeldia. Lava-me de toda a minha culpa. Purifica-me do meu pecado, pois reconheço minha rebeldia. Meu pecado me persegue todo o tempo, porque pequei contra ti, somente contra ti. Fiz o que é mal aos teus olhos, por isso tens razão no que dizes, e é justo o teu julgamento contra mim, pois sou pecador desde que nasci, sim, desde que minha mãe me concebeu. Tu, porém, desejas a verdade no íntimo e no coração me mostras a sabedoria. Purifica-me de minha impureza e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais branco que a neve. Devolve-me a alegria e a felicidade. Tu me quebraste, agora permite que eu exulte outra vez. Não continues a olhar para meus pecados. Remove as manchas de minha culpa. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaure em mim a alegria da tua salvação e torna-me disposto a obedecer-te. Então ensinarei teus caminhos aos rebeldes e eles voltarão a ti. Perdoa-me por ter derramado sangue, ó Deus de minha salvação. Então com alegria anunciarei tua justiça. Abre meus lábios, Senhor, para que minha boca te louve. Tu não desejas sacrifícios, do contrário eu os ofereceria. Também não quero holocaustos. O sacrifício que desejas é um espírito quebrantado. Não rejeitarás um coração humilde e arrependido. Olha com favor para Sião e ajuda. Reconstrói os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. E sobre teu altar novilhos voltarão a ser sacrificados. Notaram a diferença? Ao invés dele justificar o seu erro, ao invés dele ficar preocupado com o castigo de Deus para aquele ato, a preocupação dele era: Senhor, não tira de mim tua presença. Não tira o teu espírito de mim. Me purifica, me lava, me dá um coração obediente. Ele se quebrantou diante de Deus. A história de Davi mostra o quanto ele confiava e amava a Deus. Talvez você esteja me escutando e você é mais como Saul. Eu já fui como Saul, que Deus corrigia e ao invés de procurar um coração quebrantado como Davi, ao invés de me arrepender, ao invés de pedir, Senhor, me purifica, eu me justificava. Eu falava, não, Deus entende. Mas eu escutei uma frase hoje que falava: Deus não espera a perfeição. Deus espera um coração arrependido. Então, se Saul tivesse se arrependido, se Saul tivesse confessado os seus erros, Deus teria continuado com ele. Ele não teria continuado como rei, mas Deus ainda ia estar com ele. Tem um versículo que fala: se hoje vocês escutarem a voz do Senhor, não endureçam o coração. Que a gente não faça como Saul, que ficava se fechando para Deus, que ficava criando desculpa, que ficava procurando o seu próprio jeito. Mas que a gente seja como Davi, que se aquebranta diante de Deus, que se humilha, que fala: sim, eu sou pecador. Sim, eu errei. Nós somos imperfeitos. Nós vamos cair várias vezes. Só que a forma como a gente lida com isso mostra se a gente verdadeiramente ama a Deus.
Porque Davi cometeu um grande pecado, mas a atitude dele nos mostra um menino que amava a Deus, independente daquilo que ele tinha feito. Então que a gente busque todos os dias ser como Davi. Que a gente todos os dias peça a Deus, como Davi pediu, um coração que esteja disposto a obedecer. Um coração que ame a Deus, um coração segundo o coração de Deus. Se até hoje você tem sido como Saul, se rebelando, indo para longe de Deus, não interessa. Interessa se hoje você vai falar: olha Deus, eu tenho sido Saul até hoje, mas eu quero ser como Davi. Não interessa se você foi para longe dos caminhos do Senhor, se você está afastado, se você já pecou demais. Interessa se hoje você vai falar: ok Deus, eu não vou endurecer o meu coração. Me aquebranta, me purifica, me restaura, faz arder de novo em meu coração a chama do primeiro amor. Porque sem perceber a gente vai deixando que aquilo que aconteceu com Saul, de perder aquele amor do início, aconteça com a gente. Então que todos os dias a gente peça e busque essa chama do primeiro amor. O que vai nos manter firmes não vai ser as nossas experiências com Deus, não vai ser as batalhas vencidas, não vai ser os testemunhos contados, vai ser o nosso amor por Ele. Vai ser a nossa entrega com Ele, vai ser a nossa confiança nele. Então vamos buscar todos os dias amar mais a Deus, porque só isso que nos mantém firmes.